Olá meus caros, aqui é o Corvo. Chego ao tão falado, hypado episódio da temporada que a Wednesday fez a sua dancinha. Assistindo ou não, querendo saber ou não, foi quase impossível não saber alguma coisa sobre esse episódio. Eu não vi a coreografia, eu não cliquei em matéria nenhuma e saltei rápido os vídeos ou vinhetas que apareciam da dança em si, porque eu não queria spoilers. Mas a dancinha da Wednesday, a coreografia, foi muito hypada. E certamente isso também ajudou consideravelmente a aumentar o grau de avaliação também que este episódio em específico recebeu. Muito hype, muito comentário. A nota, as avaliações costumam subir muito. Elas são avaliações justificadas, na minha opinião, claro? Não. Não mesmo. Este episódio aqui ele apresentou algumas inconsistências para mim no que diz respeito à coerência. Eu diria coerência. Na verdade, há algumas contradições aqui em termos comportamentais da própria personagem principal que chamaram a minha atenção, me desgostaram bastante, e mesmo eu sabendo que ela é uma adolescente e adolescentes são criaturas contraditórias, instáveis, mesmo assim a Wednesday ela não é uma adolescente típica tradicional. Eu esperava mais dela. Mas aqui ela comunga das inconsistências, contradições que os adolescentes costumam apresentar nessa fase da vida tão conturbada e um pouco enigmática, turbulenta para eles. Pelo menos em termos de retratação do que seria um adolescente, a série está mais próxima da adolescência em si do que o contrário, o que é estranho e o que eu já havia chamado a atenção pelo fato dos adolescentes de Nevermore não serem, em tese, adolescentes normais ou inseridos em uma dinâmica social semelhante ao dos moradores de Jericho, que representaria, no caso, uma cidade normal, de pessoas normais, entre aspas. Não que eles não pudessem apresentar comportamentos semelhantes, mas, por serem vampiros, lobisomens, sereias, ou até mesmo os extintos Yeti, que foram homenageados aqui nesse episódio, espera-se algum grau de comportamento exótico diferente, eu diria, por parte das espécies em questão. Eles vivem em condições diferentes, vivem mais do que outros, são influenciados e educados por culturas diferentes. Então o ser adolescente, essa coisa adolescentesca, eu esperava algumas diferenças, pelo menos até esse ponto aqui. Até porque os anteriores tinham mais aproximado a adolescência do real do que afastado. Mas não, a série vai retratar todo mundo como criaturas adolescentes, como os adolescentes humanos são mesmo. Isso me desagrada profundamente. Eu já também reparei que a série levou bastante a sério, o fato de ser uma produção para todas as idades. Ela leva realmente essas palavras a ferro e fogo. É para todas as idades, sim, porque ela tem momentos muito mais sérios, onde o tom fica bem mais interessante, mais instigante, eu diria, rebusca um pouco, mas muitos outros momentos bem descontraídos. Não apenas momentos de humor, mas de uma tonalidade um pouco mais leve, ou um pouco relativa ao universo da faixa etária que está sendo trabalhada aqui neste episódio, por exemplo, como também foi lá no segundo episódio. Ou seja, tem coisa para adultos, tem coisa para adolescentes. É para todas as idades mesmo, E não apenas uma categorização que diz respeito a se uma faixa etária pode assistir ou não essa produção. Não, é uma apresentação realmente de elementos desses dois universos. E quando os EPs são adolescentescos, eles são para valer. O segundo foi muito e esse aqui voltou a ser. É bem provável que a série vá ter esse tipo de dinâmica, eu acredito. Um episódio um pouco mais sério, um outro um pouco mais adolescentesco, até porque a faixa etária deles é essa aqui. Mas é uma faixa etária que nos leva, como eu falei, a coisas muito conhecidas, nada muito exótico. É o típico comportamento esperado
de crianças dessa faixa etária, né? Por ser uma série de outcasts, né? De pessoas excluídas por serem para, né, os humanos muito diferentes. Eu esperava coisas mais exóticas, comportamentos mais estranhos, mas até aqui tem sido bem padrão, bem basicão do que é o adolescente de fato. Sobre a dança da Wednesday e a popularidade dela, não me deixo enganar. Eu penso que a Netflix e os idealizadores da série, não apenas o Burton, mas todos os demais, pensaram na questão com deveras um acento. É indiscutível que estamos na era do TikTok, né? Um app, se comparado aos outros, bem mais recente, mas que teve uma explosão de sucesso gigantesca, com os vídeos curtos e também, né, claro, com as dancinhas que são feitas lá. Essa é a era do TikTok, e muita coisa fica viral no TikTok. Fazer material fértil, né, típico para cair nas graças dos usuários do TikTok, é uma decisão não apenas acertada. Por que acertada? Porque vira viral. Acaba se tornando uma coisa que se espalha e também ajuda na visão, percepção, né, divulgação da série. É um movimento estratégico. Fazer a Wednesday dançar daquele jeito, em um episódio como este aqui, é campo fértil para que os usuários, né, aqueles que assistem, façam a divulgação da série e que ela transborde, vá para além do seu próprio público-alvo. É claro que a série tem um público-alvo, mas isso não quer dizer que, mesmo ela sendo para todo mundo e incorporando elementos para todas as idades, isso não garante nada que todos vão assistir. Mas quando uma coisa fica viral na internet, realmente viral, ela se espalha para tudo quanto é canto. Eu não queria ver a cena, mas como eu também uso redes sociais, essa aqui é uma, por exemplo, não tem jeito, a coisa ela fica chegando toda hora. Wednesday dançando, Wednesday isso, Wednesday aquilo. Você tem que realmente se policiar para não ver. Eu não vi, mas eu tive que me policiar bastante para não tomar nenhum spoiler do que seria a dancinha. E nesse sentido eu reforço, foi uma escolha estratégica da Netflix, inteligente até. Não que eu goste do conteúdo, mas eu entendo o fato de existir um conteúdo como este aqui. É o momento certo para ele. É uma inserção que, do ponto de vista administrativo e econômico, atrai muita gente. Talvez algumas pessoas foram atraídas para a série por causa daquele vídeo da dança, né, desses pequenos cortes, ou de pessoas possivelmente imitando a Wednesday lá no TikTok. Então não tem como criticar a decisão, independente do gosto, da apreciação que nós temos por ela. Por exemplo, eu não vi a cena, como eu disse, né, eu não tinha visto a cena antes de assistir de fato o episódio. Só que, na minha mente, a dança da Wednesday era uma coisa muito, muito exótica. Porque as matérias, as chamadas, né, de matérias, davam a entender que era uma coisa sensacional, que a Jenna Ortega fez uma coisa, nossa, de outro mundo. Enfim, que foi uma coisa muito acima da média. E mesmo não assistindo, nós criamos uma imagem mental daquilo que poderia ser. É o tal do hype. E quando eu chego para conferir de fato a cena, nada demais. Nada demais, muito também se levarmos em consideração a personagem que está fazendo a coreografia. E aí eu tento, né, refletir um pouco, né, sobre esses efeitos do hype, o fato da cena ter sido jogada nas alturas como a última maravilha do universo, sendo que ela não é, né, mas eu também procuro saber um pouco sobre os aspectos técnicos do que foi feito. E a primeira coisa que eu descubro é que a Jenna Ortega ela não teve coreógrafa. Ela fez a coreografia sozinha. Ela criou os passos, os movimentos sozinhas, apenas tendo como base, né, a música que seria utilizada, que inclusive encaixa para a cena, tá? Foi uma boa escolha. A música foi uma boa escolha. Mas a Jenna Ortega ela
não sendo coreógrafa, sendo uma atriz, e tem lá, né, seus conhecimentos cênicos, mas não o suficiente, né, para ser criadora de coreografias, ela acabou por si própria fazendo algo. Imagino que o Burton, né, deve ter pensado, uma dança estranha aí, faz o que você quiser, guria. Elabora aí o que você quiser. Desde que seja estranho, tudo bem. E não é assim que a banda toca. É o primeiro erro do Burton, em termos de do que ele fez e foi responsável nessa cena em questão. Você não diminui ou economiza, subestima a capacidade de um coreógrafo em criar uma coreografia adequada, sublime para uma cena tão marcante e importante para a série. Não para mim, para a série. Até porque eu não gostei do bailezinho, não. Mas para a série é importante. É um momento alto da série. A coreografia funcionou? Funcionou. Né? Alguém pode vir e me dizer, mas Corvo, funcionou. O pessoal adorou a coreografia. Sim, mas poderia ter sido muito mais impactante do que foi para pessoas também ranzinzas como eu sou. Aqueles que são mais adeptos a aceitar qualquer coisa que a Netflix jogue no colo deles, não vai reclamar, vai achar o máximo, e quem gosta de dançar vai fazer os passozinhos. Mas para alguém que está assistindo com um olhar mais ranzinza, como o meu, com um pouco mais de natural exigência, porque a gente tem que ser chato com as coisas que a gente assiste, pelo menos para aqueles que querem ligar o microfone, como eu, e começar a falar sobre. Babar ovo, eu não gosto de fazer isso, vocês não vão me ver fazendo isso com muita frequência não. Mas enfim, para alguém no meu lugar, de avaliação de uma obra, né, de uma cena em questão, é necessário a chatice. É para tirar, no caso, né, a minha ótica e percepção de uma idealização extrema. Eu não posso também ser chato e apenas ranzinza e jogar pedra na Jenna Ortega ou no Tim Burton. Isso é sacanagem também, eu não vou fazer isso. Né? Inclusive eu vou elogiar uma coisinha daqui a pouquinho. Mas também eu não posso ser um babão, né? Chegar aqui e falar, nossa, que lindo, maravilhoso, coreografia, nossa, maravilhosa. É muito exótica e excêntrica. Não, não foi. Na verdade, não foi. Eu assisti a cena algumas vezes, tá? Se eu não me engano, foram 5 vezes. Eu assisti a cena 5 vezes. Só a cena. Eu voltei a assistir, para ver que diabos era aquele hype de uma coreografia sensacional, fora deste universo incrível, né? O hype que eu acabei tomando nas redes sociais sem ver a cena. E eu não encontro nada aqui. Nada que justifique tamanho hype. E eu entendo, quando eu vou pesquisar e descobrir os bastidores, né? Eu entendo que porque a cena não foi do tamanho, né, que a comoção do público nas redes sociais deu a entender. Porque não tinha uma coreógrafa. A Jenna é incapaz de fazer um trabalho? Não. Ela fez um trabalho dentro das capacidades dela, dentro da criatividade dela, daquilo que ela podia entregar. E aí sim, dentro daquilo que a Jenna podia entregar, ela fez um trabalho sensacional, muito bom. Ela sim foi uma profissional criativa. Eu não estou criticando a Jenna. O que eu estou dizendo é que com uma coreógrafa poderia ter sido muito mais rica, talvez mais estranha, né, exótica, a dança em si do que ela realmente foi. Poderia ser mais Adams, vocês me entendem? Aqui está no caminho, não é totalmente. É estranha? É exótica? É, mas é o máximo que a Jenna conseguiu apresentar, né, tirar da cartola dela, com as condições, né, conhecimento que ela tem sobre dança e coreografia, que não são muitos, ela não é uma profissional do ramo em si. Mas isso não é uma crítica a ela, eu acho que ela fez, né, ela conseguiu apresentar algo muito bom dentro das limitações que ela tem. Mas é, né, pão durice da Netflix em não contratar uma coreógrafa, principalmente levando em consideração que é apenas uma cena. Até então a série como um todo não tem sido musical. Né, nós chegamos aqui à marca de 4 episódios, eu cheguei, vocês já assistiram tudo, eu não, mas chego aqui na marca de 4 episódios e a série já me deu, né, um claro aviso de que ela não é musical em nenhum sentido.
Tem música, tem trilha sonora, o Danny Elfman está maravilhoso como sempre, gosto muito dele, e aqui ele está bem de novo, para variar, né? Mas a série já deixou claro, isso aqui não é um musical, né? Isso aqui não tem danças e muitas coreografias. Mas isso é um motivo que me deixa fulo da vida com a Netflix mais ainda, porque é uma cena só, caramba, o que custa empregar uma coreógrafa ou coreógrafo para apenas uma cena? É mais barato, né? Por que não dar alguém, oferecer a Diana um profissional para trabalhar com ela? Mão de vaca, pão durismo. Não tem como eu não apontar o dedo para isso, né? Visto que a produção não é uma produção das mais baratas. Pelo amor de Deus, que custa, né? Umas poucas horas, né? Alguns dias de trabalho, de aula com uma coreógrafa, né? Trabalhando junto com a atriz, não custava nada. Mas em relação à dança ainda, eu preciso fazer mais um elogio, porque a cena em si, do ponto de vista da preparação, da produção e do que de fato a atriz aplica, desenvolve, Jenna Ortega não estava na melhor das suas condições. Ela estava com sintomas fortes de Covid. Ela tinha contraído o vírus. E isso é um ponto que chama atenção e é algo que também a série merece crítica e a atriz elogio. A atriz elogio por quê? Porque mesmo doente, e ela deu uma entrevista, né, falando que os sintomas dela eram muito, muito fortes, que ela estava com muita dor no corpo, mas ela ainda foi, né, trabalhar, se apresentou no set e fez a dancinha. Tem gente que acha que a dancinha você vai lá, faz em um take, né, é um take só e pronto, acabou. Não é assim não, meus caros. Eu lembro a vocês que, dependendo da cena, e cenas musicais costumam ser bem complicadas, principalmente se o diretor é exigente demais, elas levam algumas horinhas, oxalá dias, para ficarem prontas. Aqui eu acho que foi apenas um dia, né? Porque pelo menos não houve indícios, a atriz, no caso, não falou que foram necessários outros dias para terminar. Mas mesmo assim, duvido muito que tenha sido só um take. Leva-se um tempinho, né, para a cena ocorrer e chegarmos de fato ao take melhor daquilo que foi produzido. E ela estava doente, com sintomas muito fortes, então é de um baita profissionalismo da parte dela, né, não apenas ter feito a coreografia sozinha, com as condições que ela tinha, mas também ir trabalhar doente. Né? O esforço dela é louvável, né, e isso é algo a se aplaudir. Mas é uma baita de uma irresponsabilidade, de uma cretinice da Netflix, enquanto produtora, sabendo que a Jenna Ortega estava doente e com os sintomas que ela tinha, fazê-la ir ao set mesmo assim. Porque não apenas a saúde dela estava em jogo, ela estava com um vírus, e ela poderia ter infectado o resto do elenco. Medidas de segurança para filmar, para produzir essas séries e filmes no nosso atual recorte histórico, né, um momento onde o vírus não sumiu e desapareceu, mas está controlado graças, né, às campanhas de vacinação dos últimos anos, o momento é mais ameno do que foi. Estamos mais protegidos, mas o vírus não sumiu, né, e as medidas de proteção elas continuam existindo e são rígidas em muitas produções para cinema e TV. Inclusive, nós temos esse conhecimento, né, em virtude de outras entrevistas e dificultadores que vários profissionais da sétima arte costumam dizer, né, nos informar em entrevistas, matérias, né, aparições em programas de TV que eles fazem. E o que nós vemos aqui com a Netflix é exatamente o contrário, é uma catástrofe isso aqui. Trabalho em condições insalubres. Eles poderiam muito bem ter infectado o elenco inteiro, todo mundo que estava aos arredores ali. É surreal, né? A série, não apenas a série, mas todos os envolvidos, eles deviam ser, espero que tenham sido duramente criticados por isso. É inaceitável, né, nós encontrarmos bons exemplos, preocupações, né, nos mais
diversos cantos do mundo, até porque as produções americanas não são feitas apenas em solo americano, não apenas nos Estados Unidos, né, mas tem gente gravando lá na Romênia, na Hungria, lá na Nova Zelândia, porque são lugares mais baratos de filmar, né, do que nas capitais, nas grandes cidades dos Estados Unidos. Tem gente no mundo inteiro, né, e protocolos severos, alguns, né, ocorrendo no caso, sendo exigidos, muito em virtude da postura dos países em questão com a rigidez, né, com o controle. São demandas que, claro, os estados nacionais impõem às produções que visitam o país, né, e desejam filmar ali, fazer algum tipo de produção ali, né. Meu país, minhas regras. E felizmente alguns países são bem rígidos nesse sentido. Me lembro, por exemplo, da Mia Goth falando sobre as medidas de proteção lá na Nova Zelândia quando estava trabalhando, né, para os filmes da A24, X, Pearl, enfim. Então, nós encontrarmos um mau exemplo em uma série como essa aqui, que por ser para todos, né, os públicos deveria dar um bom exemplo, é feio, muito feio, né? E essa crítica não poderia faltar de forma alguma. Mas falemos de outros elementos do episódio, até porque a dancinha em si, a coreografia, não foi apenas, né, o que existiu nesse episódio. Foi o que parou, né? O hype cresceu muito em torno da cena, mas não é longe de ser os únicos elementos do episódio e o que há para se tirar dele. Na verdade, há coisas aqui que eu gostei também, e coisas que eu desgostei, que serão no caso, né, aquilo que eu falarei nesse sentido será mais em relação a contradições, mais comportamentos da Wednesday, que são antagônicos a outros comportamentos que ela demonstrou no episódio anterior. E o fato de ser uma adolescente, ser contraditória por natureza, eu não engulo isso não, é a Wednesday, tá? Eu não estou falando de uma adolescente comum. Mas vamos lá. O episódio abre com uma fala, né? Na verdade, uma queixa típica da Wednesday para si mesma, com aquele teor, né, de tédio natural dela. Ela fala sobre a psicóloga dizendo que ela devia sair mais, né, ser mais aberta a novas pessoas e experiências. Uma coisa que é um indicador não apenas para a cena de abertura, mas também para todo o restante do episódio, né? Querendo ou não, ela se abre um pouquinho para tais experiências. Se vai durar, não sei. Espero que não dure, não. Considerando, claro, o balanço, né, do que nós tiramos aqui, das novas experiências, entre aspas, como um todo. Mas, de cara, né, de início, essas novas experiências de sair de casa se traduzem como ir ao necrotério da cidade ficar com os mortos. Novas pessoas, né, não foi especificado se era necessário ser pessoas vivas ou pessoas mortas. Então ela vai para o necrotério, até porque ela tem um caso que ela colocou na cabeça que tem que solucionar, né, o Wednesday detetive. Então ela junta, né, o elemento da socialização com aqueles que não são mais sociáveis, mortos. Mas mortos, né, como a própria Wednesday coloca, ela deixa isso bastante claro, não é uma coisa assim tão nova na vida dela. Até porque ela cita aqui o seu tio, o Fester, irmão do Gomes, em um aniversário, deu um cadáver de presente para ela dissecar. Bizarro, né? Mas é interessante notar que é um elemento muito, muito Addams. Nós não vemos a cena em questão, mas nós podemos imaginar, mesmo com esse humor característico das obras dos Addams, né, a cena como um todo, né, uma criança, um infanto lidando com um cadáver, abrindo um cadáver, que coisa grotesca. Mas é isso, não para se ver, até porque não se pode mostrar, mas para se imaginar. O Charles Addams, ele era meio bizarro, cara. Ele era bem bizarro. Mas levando em consideração, né, a época que ele produziu, né, as primeiras obras, né, as primeiras tirinhas dos Addams, né, início do século XX, não é de se surpreender tanto assim que algumas crianças fossem expostas a coisas tão bizarras como essa. E assim, existia na obra dele. Era uma obra bem mais fofinha do que se tornou, né, foi se desenvolvendo com o passar das décadas. Era bem mais fofinho. Mas ainda assim tinham muitas bizarrices mesmo na época dele. O lance do vestido. Que lance é esse? Ir para a Raven, né, aquele baile que foi organizado pela escola Nevermore,
não era o plano inicial da Wednesday. Ela acaba indo por conveniência, né? Porque primeiramente ela iria com Xavier, né? Mas deu treta. Não precisa entrar em detalhes, quem vai assistir o episódio vai conferir. Mas depois, né, graças ao Thing, né, um intruso nos planos dela, né, um sabotador, ela acaba indo. Né? Não foi forçada, notem. Ela não foi forçada pelo Thing, mas o Thing foi, de fato, bastante invasivo. Não gostei muito da atitude dele, não. Mas, mesmo nessa invasão, você não força a Wednesday a fazer coisas que ela não quer. Então, o fato de ter ido, né, demonstra que pelo menos um pouquinho ela queria sim. Né? Ela acaba se inclinando e vai. O que deveras coloca a personagem na primeira, não apenas na primeira, né, uma das contradições. Não foi a primeira, mas foi uma das contradições. Mas chegarei lá, falarei sobre isso mais adiante. A questão é que um vestido que ela viu na cidade, que a chamou a atenção, foi justamente um vestido na Uriah Heep, né, na loja de antiguidades, a loja estranha da cidade, que seria, né, o lugar mais adequado mesmo para ela buscar um vestido caso ela quisesse ir à loja. Como ela não tinha intenção, ela não comprou o vestido, mas claro que o Thing percebeu e ele mesmo surrupiou o vestido de lá, ladrão. Originalmente, como ir ao baile estava associado a se aproximar do Xavier para coletar provas, né, supostas provas, né, que pudessem indicar alguma culpa ou deixar o rastro do monstro um pouco mais quente, ela acabou, né, se inclinando a ir com ele para, claro, né, conseguir mais informações. E a Enid descobre que isso aconteceu. E ficou lá toda eufóricazinha, né, do jeito arco-íris, como sempre, como ela é mesmo, toda coloridinha. Né? E o lance do vestido é um momento de importância, pelo menos para mim no episódio, por causa de uma fala específica da Enid. Ela diz que, quando a Wednesday vai para ela, né, de frente para uma lojinha toda rosinha, colorida, a Wednesday fala que não vai entrar, que ela tem coisas mais importantes para fazer. Mas a Enid vira para ela e fala: nossa, eu achei que a gente ia reforçar a nossa amizade, né? O bonding. E isso aqui me chama a atenção em um aspecto. Na verdade, é um ponto que eu posso usar para criticar ambas as personagens. Supostamente, a Enid considera a Wednesday sua amiga, né? Até mais do que poderia ser, considerando, né, os momentos que elas tiveram juntas. Mas ela já considera a amizade. A Wednesday também teve falas do jeito dela, né, fechada como ela é, mas já teve falas que indicaram que existe ali alguma estima, claro, né, do jeito da Wednesday, pela Enid. Então, esse reforço da amizade aqui não é uma coisa totalmente fora do lugar, né, não é uma coisa insana, um delírio da Enid, não. Né? Mas as duas podem ser criticadas em um ponto. A Enid quer reforçar a amizade, mas ela quer reforçar a amizade levando a Wednesday para a lojinha colorida dela. Inserir a Wednesday dentro do universo dela, reforçar a amizade, é apenas algo que nós fazemos inserindo o outro dentro do nosso mundo e dos nossos interesses? Isso não acontece também dentro de uma recíproca? Na verdade, se interessar pelo universo do outro, pelos gostos do outro, né, por aquilo que o outro está inclinado, é querer, né, reciprocidade, mas reciprocidade acontece, né, quando a gente dá um pouco, né, quando a gente abre um pouco, se flexibiliza um pouco e experimenta com o outro aquilo que é importante e faz parte do universo dele, e também, né, o outro tendo esse mesmo tipo de reciprocidade e entrando dentro do nosso universo. Né? É aí que o bonding, né, o reforço da amizade de fato acontece. É aí que a amizade de fato ganha algum traço de veracidade, digamos assim. Mas a Enid e a Wednesday, as duas, tá? Não são assim. A Enid espera que o laço seja reforçado, né, que ele aumente apenas
com a Wednesday dentro do universo dela, que é incompatível com ela. Ela não gosta. Isso é motivo para elas não serem amigas? Não, claro que não. Mas o movimento da Enid é levar a Wednesday para o universo dela, para o mundo colorido dela. Mas a Wednesday, por sua vez, também não fica muito atrás. Porque ela também espera que a Enid, né, faça esse mesmo movimento. A Wednesday também apresenta repulsa às coisas da Enid, mas também quando ela se aproxima da personagem, é inserindo elementos do mundo dela. Como, por exemplo, né, na cena anterior, que ela estava lá mostrando fotos de autópsia, né, corpos abertos, a menina desmaiando. Não é o universo dela, né? Mas é isso. São expectativas de que o outro seja amigo, mas apenas gozando, né, se divertindo, usufruindo das coisas que a pessoa em si gosta. Não há uma abertura para entrar um pouco, mesmo que minimamente, no universo do outro. Não consigo entrar totalmente? Dá um passinho para dentro, sabe? Fica um pé atrás, um dentro, um fora. Mas é flexibilizar minimamente. E a Enid e a Wednesday até então não flexibilizaram. É esperado que a Wednesday não flexibilize. É ela, né? É o que é esperado dela. Mas a Enid também não faz isso. Mas como a Wednesday não faz, eu também não posso julgar a Enid por não fazer, né? Se a Wednesday não dar, para ela é impossível dar um passinho dentro da loja com a Enid e ajudar ela a escolher um vestido, a gente não pode esperar também que a Enid fique totalmente aberta a fazer as coisas malucas, bizarras, psicopatas que a Wednesday faz, né? Analisar corpos, pelo amor de Deus. Né? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui em Chica e em Francisca. Né? Então, as duas são erradas e as duas não são muito flexíveis, não tem sido até então. Da Wednesday é um traço questionável, criticável nela, mas é o que esperamos da personagem. Mas também, como falei, na mesma proporção, eu não posso criticar a Enid por causa disso. Não dá, né? Muito bem. Ainda com a Enid, tem também aqui uma dinâmica, né, pseudo-amorosa. Na verdade, é um episódio de interesses, né, interesses em levar, né, um par, né, um companheiro para o baile, que envolve vários fatores, várias motivações. Né? A Enid tinha uma motivação, a Wednesday tinha outra, a Bianca tinha outra, né, o Xavier tinha outra, o Tyler também. São várias e várias motivações. Não vou entrar em cada uma. Assista um episódio quem quiser saber. Mas uma coisa é marcante no que diz respeito ao Lucas e a Enid, no sentido de talvez ser um ponto de chave. Pelo menos eu espero isso. Né? Eu que não vi os demais episódios, espero isso. Que seja um ponto de virar a chavinha. Fazer com que a Enid entenda, de fato, qual é o lugar de pertença dela, a qual grupo ela pertence. É algo que eu falo e que vai em direção às críticas que eu fiz no episódio passado, em relação à visão que a Larissa tinha, que é uma visão semelhante à da Enid, né, de construir pontes, criar laços com seus agressores e com pessoas que não deixaram de te odiar, mas que têm na sua presença, né, ela é apenas mantida porque eles ganham alguma coisa com isso. No caso, a cidade, o prefeito, economicamente, né? Incentivo fiscal, né? Dinheiro para a cidade, investimento na cidade, para campanha política, né? Coisas assim. Mas no fundo, o ódio existe. Eles são odiados, né? Eles são vistos com repulsa. E caso pudessem, né, essas pessoas também os perseguiriam, os matariam. A Enid não tinha essa percepção. Mas aqui nesse episódio, e na forma como acontece, né, o lance dela com o Lucas, é o momento propício talvez para a chavinha virar. Até porque ela sai, né, do salão do Raven com os olhos cheios de lágrimas, né, com bastante decepção. Depois que o Lucas, claro, né, revela a sua armação dos colegas dele de sacanear o baile, né, fazer troça, humilhar, né, os outcasts.
Os Excluídos. O episódio em si, ele usa como referência, obviamente, né, está na cara, né, a referência aqui é Carrie, Carrie de Stephen King, né, e, no caso o filme do Brian De Palma. Excelente filme. Para os jovenzitos que nunca assistiram Carrie, o original, meus caros, o original, o resto é trecheira, nem precisa perder tempo. Mas o filme original do Brian De Palma é excelente, né? E vocês deveriam ver com certeza. É um filme que envelhece cada vez melhor. Superem seus momentos históricos, o lugar onde vocês estão, as suas referências de cinema e TV, e assistam clássicos também. Carrie é excelente. Inclusive, Wednesday tem bebido de muitas coisas clássicas, né? Que não são necessariamente dos mais para os mais jovens, né, referências artísticas da época de vocês, do momento histórico de vocês. Nem é do meu, não. A época que Carrie foi lançado, e que muitas músicas que estão sendo apresentadas na série eu nem sequer imaginava existir. Nem meus pais imaginavam que iriam se encontrar e iriam me fazer, né? Eu não sou tão velho assim, não. Mas desde criança eu cresci vendo clássicos, assistindo clássicos, até porque também eram referências dos meus pais. E com a internet eu descobri muito mais coisa depois também. Façam isso, é um movimento muito saudável, de em um determinado momento, quando uma série ou filme sempre apresentar referências para vocês irem lá, abrirem um baú da história do cinema e da TV, e também da música, né, da literatura, e descobrir esses clássicos que referenciam, né, tanto enriquecem as obras que vocês estão vendo na época de vocês, curtindo no momento de vocês, na geração de vocês. Façam isso, é muito, muito bom. Isso aqui é Carrie. Basicamente Carrie. Não tem a dinâmica, não tem o aspecto sobrenatural da personagem, né? Não tem o desfecho que Carrie tem, mas, né, um sistema de irrigação, né? Soltando supostamente sangue, mas não era, né? Era tinta. E as donzelas ficando cheias de sangue, né? Uma donzela em sangue, decepcionada porque achou que o garotinho, o rapaz, gostava realmente dela, mas apenas era um cúmplice do crime que seria feito com ela. No recorte Enid, né, e decepção, a influência, né, a roupa suja de vermelho, isso é Carrie. Pelo menos para mim é claramente Carrie, mesmo que não seja né, a mesma dinâmica, os mesmos conceitos. Isso lembra também um pouco, né, Blade. Foi outro filme que fez isso. Não sei se vocês se lembram do primeiro filme do Blade, com Wesley Snipes, que uma cena de abertura é justamente vampiros indo, né, para um baile, né, uma festa. Na verdade era um baile mesmo, né, o ambiente era de boate. Mas era na verdade num matadouro, né, num lugar meio fechado. E tem uma cena, né, que a festa está lá bombando e tal. E é liberado pelo sistema de irrigação anti-incêndio, né, sangue. E tinha um monte de vampiros, né, no meio da pista. E eles começam a curtir ainda mais intensamente. Aí o Blade chega lá e fatia todo mundo. Gostoso. Mas enfim, referências. Algo que eu não posso deixar de falar também, né, é sobre os machos, né, os rapazinhos da série, né, os machos escrotos. E como são escrotos? Se me permitem, né, o uso da palavra. Mas é isso. O termo para descrevê-los é exatamente isso mesmo. São babacas, são machistas, são escrotos, ou seja, típico homem, principalmente da idade deles. Adultos também, né? É interessante como mentalmente e emocionalmente muitos homens não saem na adolescência, inclusive no que diz respeito a machismo. Mas a série até então tem retratado os moleques, os guris, exatamente como eles são de fato, a maior parte deles. Todos os homens não são assim não, tem, né, exceções. Claro que tem, né? Mas a maioria, né, o recorte que a gente faz, a análise que a gente faz como grupo, né, pertença, gênero, enfim, é da maioria, não da minoria, né? Costumes, hábitos, comportamento como mulheres, né? A gente observa e faz crítica, faz análise daquilo que é estrutural, daquilo que é recorrente, daquilo que é ensinado, passado de geração para geração. Coisas toscas, idiotas como aquelas que nós vemos aqui,
nesse episódio, né? Homens sendo babacas com as meninas. Não que todas sejam santinhas, mas nunca, de maneira alguma, mereciam coisas que elas ouviram aqui nesse episódio, né? E falo não apenas em relação a Wednesday, mas também falo sobre a Bianca, também falo sobre a própria Enid, né? O jeito que os rapazes tratam as garotas nessa série tem sido nojento. Exemplos, né, podem ser dados. A Enid, por si só, já é, né, autodescritivo, né, já é evidente, né? O Lucas usou ela para atacar toda a escola, né, humilhar todos, como forma também de represália por aquilo que a Wednesday fez lá com a estátua do genocida que eles tanto adoram. Então foi um payback aqui. Mas ele usou a menina, né, os sentimentos da menina também para poder fazer isso. Tem uma coisa que o Tyler fala para a Wednesday que é muito, muito descritivo, né, de um comportamento não apenas de adolescentes homens, mas de homens adultos também. Nossa, Wednesday, você me dá uns sinais. Ele diz isso depois que ele fica sabendo e fica frustrado. Ele fica sabendo que a Wednesday, né, vai para o baile com o Xavier. Depois acaba indo com ele, né, por causa do Fang, mas aí já é uma outra questão. Mas enfim, quando ele está frustrado, né, ele joga a culpa nela. E ele vem com esse argumento, né, de que, nossa, você me dá uns sinais e depois... Que sinais, cara pálida? Que sinais que ela te deu? É impressionante, né, como homem, né, mulher deve sofrer muito. Eu sou homem, sou hétero, né, e nem por isso eu preciso ser babaca. Eu reconheço isso, deve ser difícil, triste para as meninas, né, para jovens, adultas, né, esse tipo de comportamento, tolerar esse tipo de comportamento. Eu, como homem, já fico irritado, imagina elas. Qualquer gentileza, qualquer aproximação, você ser gente boa com um moleque ou com um homem, já é motivo para começarem a imaginar segundas intenções, né? Nossa, ela tá me dando bola, ela tá sendo legal comigo, será que ela quer alguma coisa? Sexualizar tudo. Que sinais? Mulher não dá sinal nenhum, cara pálida. Mulher, quando tá afim, ela deixa claro. Coisa que a Wednesday nunca fez. Claro que tem mulher que joga, mas é uma, sabe, é uma coisa assim, geral, né? Homens normalmente acharem que uma mulher, apenas por estar sendo amigável, gentil, gostando de conversar, trocar uma ideia, já acha que está dando em cima. Ou uma mulher que, sei lá, te visita muito, te chama para fazer as coisas, já acha que quer ter algum tipo de relacionamento amoroso. Pelo amor de Deus, como é escroto isso, como é tóxico, né? E claro, né, objetificante também, porque o sujeito em si não está vendo a gentileza, a amizade, a cortesia, né? Já está olhando para a mocinha, né, para a mulher, como objeto de desejo, né, como um objeto sexual. Homens que têm esse tipo de postura, é claro que sexualizaram, objetificaram a mulher em questão. E não, a mulher está apenas sendo gentil, né, amigável. É apenas uma aproximação sem segundas intenções. No caso, a Wednesday é cheia de segundas, terceiras, quartas e quinquagésimas intenções, mas nunca amorosas, pelo menos não abertamente, embora as decisões que ela teve nesse episódio dão, né, uma inclinada, uma movida para a possibilidade, não é 0%, mas ela nunca fez, né, um avanço emocional desse tipo, da maneira como ele falou, você me dá uns sinais, nunca deu sinais de maneira alguma, né, em momento algum, sinal amoroso jamais. Mas nós podemos falar também da Bianca. Depois que o Xavier, né, vai com ela para o baile, né, para o Raven, e tenso também, né, a Bianca deixar ser usada desse jeito. Em parte, né, ela merece críticas também, né, por ser usada, deixar ser usada dessa forma, né, apenas para reduzir um pouco a dor de cotovelo dele. Mesmo ela sendo uma cretina, uma menina de caráter terrível,
É necessário, né? É desejável que mesmo uma pessoa como ela se dê o respeito. Ela não se dá muito o respeito, mas isso não quer dizer que eu vou passar pano, ficar satisfeito com a forma como ela está sendo usada, maltratada também. Peraí, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela é idiota, babaca, mas ver o que o Xavier fez com ela não é uma coisa que eu vou aplaudir, sendo que eu acabei de criticar o que fizeram com a Wednesday e também com a Enid, né? Mas enfim, o Xavier em um determinado momento, né, no meio lá do baile, com a dor de cotovelo gigantesca que ele está passando, ele vira para Bianca, a menina que ele levou no baile, né, apenas para não ficar mal, não por ela, mas apenas para não ficar mal, vira para ela e fala, né, para ela utilizar o amuleto dela de sereia para fazê-lo esquecer a Wednesday. Olha o grau de insensibilidade, né, eu diria crueldade, que é isso. Ela foi com ele pro baile. Ele tá usando ela e ela tá deixando ser usada também. Mas cara, ela tá do seu lado. Você foi com ela. Você vira pra menina e fala para ela usar seus poderes para apagar a memória dele, fazê-lo esquecer da Wednesday. Quando inclusive ela lembra, né? Um ponto de crise do nosso relacionamento anterior foi você achar que o que nós sentimos um pelo outro, né? Nossa relação não era baseada em verdade, em sentimento verdadeiro. Eu, como sereia, você achava que eu estava manipulando você. Você me critica, né, por acreditar que eu manipulei os seus sentimentos. E agora você me pede para usar seu amuleto para fazer esquecer a guria que está ali, que está com outro, e eu aqui do seu lado vim com você, você me chamou, me convidou. É claro, ela aproveitou a oportunidade, mas mesmo assim isso é cruel, isso é indigno, é nojento, 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 nojento. E esses usos e abusos dos moleques, né, dos babacas, acaba originando uma cena muito satisfatória, né? Que é a primeira vez que a Wednesday e a Bianca conversam de maneira civilizada, com mais maturidade. Mesmo elas ambas sendo muito imaturas, sendo bastante adolescentescas também, foi possível um momento adulto, quando uma meio que se vê na outra, né? Ou mesmo quando a Bianca inveja o fato da Wednesday não dar muita bola, muito peso para aquilo que os outros pensam sobre ela. Ela disse que gostaria de ser assim. Uma coisa que a senhorita Thornhill, né, a personagem da Christina Ricci, também já havia falado antes, né, para Wednesday não perder essa característica. Porque para a Bianca pesa a imagem, aquela imagem social dela, o que os outros acham dela, inclusive por isso que ela sempre quer ser a top da top, né? Sempre a melhor em tudo, né? A estrelinha de tudo. E ela é bajulada, adorada, mas pelo status dela, não pela pessoa que ela de fato é. E a busca dela, né, por esse status leva também ela a ser uma pessoa muito desagradável, muito odiosa. O que, claro, não vai atrair fidedignamente pessoas para ela. Não vão homenagear, né, adorar, né, ou admirar a pessoa dela por ela ser uma pessoa de boa índole, de caráter. Muito pelo contrário, né? E é interessante que a personagem se toca, né? Ela tem essa autoconsciência. Não espero que ela vá mudar, né? Claro que não. Mas pelo menos nota-se que ela não é completamente sem noção a respeito disso. Que os efeitos colaterais, né, em algum momento eles são cobrados. A vida cobra, né? As relações sociais cobram. E hoje você está no topo, mas amanhã não necessariamente você está. E aí a queda, né, principalmente naqueles que se afastam de você e nas verdades que dizem para você, depois que não se pode mais coletar, né, os ganhos secundários de estar próximo da pessoa quando ela está popular, aí o bicho pega, né? O bicho pega. Ela tem um papo assim mais maduro, mais honesto, mais aberto, de fato interessante com o Wednesday. Era uma cena que eu não esperava, uma cena que eu não esperava mesmo acontecer no ambiente em questão, né? Mas também tão cedo assim. Foi bem interessante. E a Wednesday deixou escapar também, né? Que às vezes eu gostaria também de ligar um pouco para o que as pessoas acham dela. Porque ela fala isso, eu acredito, né? Pelo menos eu avalio no sentido
desconectamento. Ela é desconectada de quase tudo e todos, né? O que torna a Wednesday quase nada ou nada empática também. E às vezes ser um pouco empático contribui muito até para coisas que ela quer do ponto de vista narcísico mesmo. Mesmo no interesse, sendo uma coisa que apenas ela diz respeito a ela e que ela deseja, às vezes a empatia ajuda, né, a abrir caminho, a conseguir algumas coisas mesmo sendo uma interesseira. Sentir o que o outro transmite, né, emocionalmente. Não ser tão inacessível no que diz respeito ao afeto, o afeto que o outro emana, aquilo que ele sente. Ela é muitas vezes muito assim, insensível, o que leva ela, inclusive, a cometer uma insensibilidade gigantesca nesse episódio, uma coisa completamente imperdoável, que eu não vejo a Wednesday purgando porque é a Wednesday, mas qualquer pessoa com o mínimo de decência deveria purgar, né? Que é o que acontece com o Eugene. O Eugene, coitado, ele tinha levado um bolo, né? Não levou um bolo, na verdade ele foi frustrado nas suas pretensões de convidar a Enid para o baile. Não iria rolar, mesmo se a Enid não tivesse sido convidada antes. Não iria rolar, né? Ele é um pouco desconectado mesmo da realidade, né? Como a Wednesday já demonstrou, já disse para ele, mas coitado, ele ainda fabula as coisas. Ele não é pé no chão, definitivamente ele não é pé no chão. Enfim, a autoestima do moleque é complicado. Mas vamos ao que importa. Ele se frustrou pela primeira vez quando ele descobriu que a Enid ia para o Raven e ele não iria com ela. Só que ele se frustra mais uma vez, porque ele leva um segundo bolo. O primeiro não foi bolo, mas considerando que é uma espécie de bolo, ele leva um segundo bolo, um bolo da Wednesday, que aí no caso havia declarado o interesse de ir fazer a pesquisa de campo, né, continuar a investigação com ele lá naquela caverna, naquela toca misteriosa, suspeita, um elemento que foi introduzido no personagem. Só que, diferente da Enid, a Wednesday deixou isso claro, nós vamos lá, nós vamos continuar a nossa investigação. Esse baile aqui não é para nós somos diferentes, nós não ligamos, né, para esse tipo de convenção social, né, e todos os artifícios utilizados aqui para massagear nossos egos, nossa autoestima, né? Não é bem assim não, é meio que uma formação reativa, esse tipo de argumentação, né? Pensando do ponto de vista psicanalítico, seria uma formação reativa da Wednesday, o que vale também para o Eugene. Mas tanto que isso, ela acaba indo, né? No final ela acaba indo, e só reforça que era uma frase mais fruto de uma formação reativa. E o Eugene queria ir com a Enid. Mas enfim, ela combina com ele, né, de ir no lugar. Aí aparece o Tyler, né, ele bate lá na porta dela, graças ao bilhetinho, né, que o Fing deixou lá na garrafinha de gorjetas dele. Ele aparece lá, Wednesday, vamos pro baile, né? Você deixou o convite para mim, no caso. E ela ignora completamente o Eugene. Ela tinha marcado com ele, ela tinha se comprometido a ir com ele fazer, né, a averiguação de campo, investigar a caverna. É uma baita de uma sacanagem. Foi o segundo bolo, né, entre aspas, bolo entre aspas. Esse é mais bolo do que o primeiro, mas é ainda bolo, né? O segundo bolo que o Eugene tomou na noite é catastrófico. Imagina para alguém que tem uma pseudo-autoestima, na verdade uma defesa, né? Imaginar que tem alguma chance com alguma coisa. Imagina para o moleque ser frustrado primeiro no seu interesse amoroso, naquela menina que ele está interessado, um não, e levar um segundo não, supostamente da pessoa que ele acredita ser sua amiga, muito em virtude do que ela fez no episódio passado. Ela ajudou ele, né? Ela protegeu ele dos bullies, né? Ela revelou a ele que ele é parecido com o irmão dela. Ela demonstrou humanidade com Eugene no episódio passado. É estranho, mas ela fez isso. E é aí que entra a questão da contradição do episódio, né? Porque aqui ela volta a ser a Wednesday Addams tradicional.
pelo menos em alguns momentos, né? Em alguns momentos ela é. Porque, por exemplo, quando ela discutiu com o Tyler inicialmente, né, eu detestei aquela cena, o final daquela cena. Porque depois que ele vai embora, ele dá as costas e fala para ela ligar para ele só quando ele subir na hierarquia dela, de interesses, né? Você nota, né, nós notamos na face, nos olhos da Jenna Ortega que a personagem está muito afetada emotivamente. De novo, a Wednesday sendo retratada como muito sensível. A Wednesday não é, ela é fria. Ela é também uma escrotinha, tá? Como ela foi aqui com a Eugene. É conveniente para ela? É interessante para ela? Ela vai. É uma dupla contradição. Ou uma tripla, talvez. Porque, primeiro, ela é retratada de maneira sensível, afetada pelas palavras do Tyler. Ela não está fria mais. Odeio quando a Wednesday é retratada desse jeito. Não gelada. Depois para o gelo. Quando ela ignora completamente a existência do moleque sabendo que ele tomou bolo. Né? Ou você é empática ou você não é. Ou você tem um mínimo, né, de consideração pelos sentimentos dos outros, ou não. No caso, a Wednesday clássica, tradicional, não tem. Ela não sente. Aqui, né, a gente nota nas palavras dela que não, eu quero ter um pouco. Talvez seria bom se eu tivesse um pouco. Ela está cogitando isso. Mas está sendo uma personagem totalmente desequilibrada nesse sentido. Bom, em momentos ela tem, em alguns momentos ela tem, em outros momentos ela não tem. E aí? É uma espécie de... uma espécie de curto-circuito, né, na natureza da Wednesday. A personagem tentando achar algum ponto de equilíbrio. A Wednesday Addams tradicional, ela nunca se importaria muito com isso. Ela não iria ir num caminho, né, que a humanizasse mais. Ela reforça, autoritariamente inclusive, né, as suas predileções, né, a sua personalidade. Ela é uma tiraninha. A Wednesday sempre foi uma tirana. Mas aqui ela está, né, dividida. Ela aceita ir no baile. Depois de tudo que ela falou. Depois, pro Eugene inclusive, né? Ou depois de tudo que ela demonstrou em termos de comportamento, né, sobre não ligar para esse baile. Ser apenas uma ferramenta para ela. O Tyler aparece, eu vou. Por quê? A Wednesday Addams faria isso? Iria com o Tyler? Né? A Wednesday Addams não ligaria para os sentimentos do Eugene como ela não ligou. Mas a Wednesday Addams também não ligaria para os sentimentos do Tyler. Não, eu tenho algo a fazer. Algo mais importante do que você. Né? Uma coisa que ela diria para ele mais cedo, no encontro na cidade, e diria agora na porta do quarto. Não. Não, simples assim. Seu coração está partido? Que ótimo, eu nem tenho coração. Vocês estão me entendendo? A série está tentando encaixar a personagem, ou tentando dar um pouquinho de calor, de brasa para o coração dela. Que originalmente, tradicionalmente, né, em versões mais anteriores, era mais obscuro, mais frio, um lugar mais gélido. Mas aqui, né, ela acaba cedendo, e é ela que cede. Se eu levo em consideração que é a Wednesday cedendo, então ela tem interesse amoroso. Então, de fato, ela tem uma chama de interesse amoroso aqui. Então, há de se decidir. Tem interesse ou não tem? Tá afim ou não tá? Né? Vai seguir o caminho da mamãe ou não? É uma adolescente indecisa, né? Em conflito. Isso é totalmente adolescente. Eu não posso criticar a Kayla Alpert por causa disso. Embora eu não concorde muito que a Wednesday seja exatamente uma adolescente ou deva ser uma adolescente no sentido tradicional, daquilo que nós esperamos de um comportamento adolescente. A leitura do que é ser adolescente, dos dilemas adolescentes vividos, eu acho que tem sido de bom grado, assertivo, indo na direção certa. Mas vê-la ser uma adolescente tradicional, ou se não tão tradicional, mas que no fim o que é tradicional, o que é esperado de um adolescente pese na equação, né? A indecisão, o conflito, é isso que está pesando por enquanto. Do ponto de vista emocional, né? No que diz respeito às atitudes dela, isso está pesando muito forte, né? A indecisão, o conflito,
a confusão, isso tem pesado na Wednesday. Eu até acho que, como uma adolescente, ela pode ser assim, mas tem que ser algo além disso. Além disso. Inclusive naquilo que é mais recorrente no comportamento comum típico de adolescentes. Pode ser aquilo, mas com algum tipo de espinho adicional. Vocês me entendem? Algo estranho, escorregadio. Mas nesse episódio ela foi muito adolescente. Adolescente demais para o meu gosto. No sentido, claro, comum, típico daquilo que eu espero. Né? E em momentos que, claro, né, são muito incompatíveis com aquilo que se espera da Wednesday Addams. Ela diria não pro Tyler. Fácil. Fácil. Né? E a cena na cidade, mais cedo, onde ela fica completamente sensível, nós vemos o olho dela, né, quase lacrimejando, aquilo é triste demais. Triste demais para um fã da Wednesday Addams, né, um apreciador da personagem. Não! Como assim? Wednesday Addams não tem lágrimas. Ela nunca pode chorar. Isso não existe. É claro, né, que é uma retratação, uma versão da personagem adolescente, a visão do Burton, mas, amigo, fica difícil, né? Ver ela se mordendo por dentro, o coração batendo mais rápido, olhos lacrimejando, ameaçando o Finn, nenhuma palavra. Meu Deus, que cena difícil de assistir. Claro, odiei a cena. Enfim, sobre o Finn, é engraçado o que ele faz, né? Engraçado e não tão engraçado ao mesmo tempo. É engraçado porque ele coloca ela no mato sem cachorro. Não saia curta, né? E ver a Wednesday passando aperto é engraçado porque é a Wednesday passando aperto. Normalmente ela não passa aperto com nada. Até porque ela se precave muito sobre o que poderia acontecer. E é muito destemida também, né? Até mesmo inconsequente numa parte do tempo. Ah, uma serra pode cortar a minha perna? Que ótimo, vai ser gostoso. É como naquela cena inicial lá nela dentro do frigorífico do necrotério, né? Ô Fing, me deixa aí mais 5 minutos. Né? Meu corpo está começando a ficar dormente, está começando a ficar bom agora. É o Wednesday, então ela não tem muito medo, né, das coisas. Então o aspecto cômico aqui aparece no fato dela realmente ficar em saia justa, né, em aperto. Mais uma vez, né, uma liberdade criativa dos idealizadores, roteiristas e também do Burton. Não combina muito com a personagem, mas querendo ou não é engraçado. Tem lá o seu aspecto de humor. Mas né, o Finn, mesmo que ele obre bem, né, as intenções dele sejam as melhores do mundo, é a Wednesday. E até então ele tem sido um personagem, né, muito, eu diria uma referência muito paternal, né, ou maternal para a Wednesday, porque ele protege, né, ele cuida, ele também consola, ele faz tudo o que os outros Addams poderiam fazer e não fazem porque a série não trouxe eles para a mesa, né, não trouxe eles para o planejamento, é uma série mais da Wednesday mesmo. Então o Finn acaba cumprindo muitas funções outras que talvez os outros personagens poderiam cumprir para a Wednesday. Ele meio que um faz tudo. Ele protege, cuida dela, dá indicadores, ajuda ela a pensar, né? Ele é um faz tudo, definitivamente ele é um faz tudo. E claro que as intenções dele são as melhores possíveis. Ele quer que ela se abra, se divirta, mesmo sabendo que não é, né, do interesse dela. Eu achei ele invasivo, tá? Mesmo quando a pessoa é muito turrona, muito ranzinza, mórbida e fechada como a Wednesday, mesmo que a pessoa seja assim, é de se respeitar. É a opção do outro, é o desejo do outro. A gente não pode pegar na mão de alguém e forçar a pessoa a fazer o que ela não quer e não está preparada para isso. Então, muito em virtude disso, se eu critiquei o Tyler, se eu critiquei o Xavier, se eu critiquei o Lucas, eu também tenho que criticar o Finn. O Finn é um macho, ou supostamente é, né? A gente não sabe se a mão, de quem é a mão, a quem pertencia a mão. Eu pelo menos não me lembro se o gênero do Finn era masculino ou feminino. Eu não me lembro se tem alguma referência em relação a isso, na obra como um todo. Realmente não me lembro. Mas querendo ou não, pelo menos eu vejo ele,
nas atitudes que ele tem, né, na maneira como ele é utilizado na série, como uma mão, talvez masculina. Ele foi escroto também. Ele foi invasivo também. Você não força uma pessoa a fazer o que ela não quer, ou o que ela não está preparada para fazer. Isso é inadmissível, inaceitável. E claro, eu preciso reforçar também que a Wednesday, se fosse a Wednesday tradicional, ela já teria massacrado o Finn de todas as maneiras possíveis. Ele estaria nesse momento implorando para morrer, se é que ele pode morrer. Ele é uma mão ambulante, sabe-se lá se o Finn morre. Mas enfim, ela teria acabado com ele. Isso teria troco, mas fácil. Aquela cena dele conversando com ela na cama, quando ele estava folheando uma revista, em episódios anteriores, foi muito engraçada, é cômico. Essa cena dele colocando ela em apuros, né, fazendo com que ela vá ao baile com o Tyler, é engraçada, tem um aspecto cômico. Sim, claro que tem, eu entendo. Mas é uma ação que demanda reação. E as reações não têm sido reações de uma Wednesday Addams, no sentido tradicional. Longe disso. Ela vai se vingar dele? Eu espero que ela se vingue. Especialmente em um momento que o Finn não se lembre mais da ameaça. Ele fez algo que ela não gostou, colocou ela em apuros, beleza. O que o Burton deve fazer, e os roteiristas devem fazer no futuro, é fazer com que a Wednesday se vingue dele. De alguma forma. A vingança, né, como ela falou, ela come num prato, ela serve a vingança num prato quente, não frio, quente. Ela tem que se vingar. Em algum momento o Finn tem que pagar muito caro por isso que ele fez. Mesmo que no fim a decisão fosse dela, e foi dela, né? Ele colocou ela em uma situação muito desconfortável. E a Wednesday se vinga. Cadê a vingança? Eu quero a vingança. Espero que ela venha em algum momento. Certo? Muito bem. Em relação ao monstro, eu já havia falado no episódio anterior que eu acho que é 95% de chances de ser o Tyler. Que a série inclusive entregou isso muito cedo, muito rápido. Aqui eu já não tenho mais dúvida nenhuma. Se eu errar vai ser realmente uma surpresa muito grande para mim. Muito grande mesmo. Porque nós vemos, né, que há uma sabotagem no episódio. O Eugene, quando ele tomou o bolo da Wednesday também, ele doido, né, completamente imaturo, frustrado, né, e claro, lá com o seu efeito de dor de cotovelo, ele vai bancar o herói, né, sozinho. Ele vai até o lugar a toca, a caverna sozinho. E a coisa deu ruim, né, deu ruim para ele. Mas antes né, da tragédia acontecer com o moleque, nós vemos que a caverna foi atacada, né? Houve uma queima de arquivo ali. Qual foi a pessoa no episódio inteiro que a Wednesday citou a caverna? Conversou sobre a caverna. Na verdade, ela não sabia sobre a caverna. Foi o Eugene que falou para ela, que conhecia aquele lugar. E foi ele que levou ela lá pela primeira vez. A única pessoa que eu conhecia aquele lugar, que sabia que os dois estavam interessados naquele lugar, foi o Tyler. Ah, mas tem o pai do Tyler, o xerife. Ela levou lá a amostra, né, a garra, pro xerife e um pano com sangue, né, lá do Xavier. Sim, mas ela não mencionou a caverna. Ela não falou nada da caverna para ele. Né? Pode ser ele na caverna? Pode, né, mas eu não acho que tenha sido o xerife, não. Eu ainda continuo muito desconfiado do Tyler. Principalmente depois do momento de fato, né, que a Wednesday revela a caverna, conversa sobre a caverna, na verdade o Eugene que traz isso, ser aquele momento onde o moleque encontra ela lá já toda trajada, né, com um vestido negro, já no hall com o Tyler. Ali eles conversam e a caverna é mencionada. Aí momentos depois, haha, a caverna é sabotada. O Tyler ouviu? Eu vou ficar muito surpreso se não foi.
na verdade eu vou querer uma explicação muito boa para nossa série. Porque séries tendem também a levar a gente a concluir coisas, a um caminho mais óbvio, né, mais visível, e depois dar algum jeito de criar um plot twist. Mas o plot twist tem que sempre ser algo muito bem justificado. Não pode ser uma forçação de barra. Tá muito na cara. Os dois conversam, há um entrevero ali, o Eugene vai sozinho à caverna mencionada, na presença do Tyler. Cena seguinte, momentos seguintes, tá lá a caverna. Assaltada, né? A queima de arquivo foi feita. E assim, as cenas também cortam umas para as outras. E o que eu notei também no episódio é que em momentos que a Wednesday não está com o Tyler, também decorrem cenas com o Eugene depois. Essa transição, né, do moleque tá na festa e também tá lá na floresta, é meio surreal pensar, né, que ele se move tão rápido assim, que ele vai e volta tão rapidamente. Mesmo o lugar sendo perto, não sendo tão distante, né? Mas talvez seja uma forma também dos roteiristas, do Burton brincar com a gente. Não, como que seria ele? Ele está na festa? Mas eu acho que devido às bandeiras que eles deram antes, no terceiro episódio e agora no quarto, fica difícil não ser o Tyler, né? O Tyler que tem lá 0,05% de chances de roubar o coração. A falta dele, né? O que sobrou do coração da Wednesday. Enfim. Eu creio já ter explanado, já ter demonstrado as minhas percepções com relação a esse episódio, mas também com a obra como um todo, né? Porque eu acredito que essas dinâmicas emocionais, principalmente as de cunho emocional, elas são frequentes, elas são recorrentes, elas continuam aparecendo, e eu creio que a série vai seguir por esse caminho até o fim, né? Para variar, nesse episódio mais adolescentesco, de novo, né, um pouco a configuração e as dinâmicas relacionais, né, os draminhas, eu acho que é um bom termo, né, draminhas, apresentados aqui, me lembrou de novo Hogwarts. Incrível. Existe adolescência, fantasia, sobrenatural sem Hogwarts, sem a referência da J.K. Pelo amor de Deus. Eu fiquei vendo, né, os adolescentes brigando, se decepcionando, né, se beijando, porque houve beijo também, né? Quem deu o primeiro beijo da série, trocou o primeiro beijo na série foram a Enid e o Ajax. Mas a dinâmica como um todo do baile me lembrou de novo Hogwarts, né? Ron, Hermione, Harry. Pode ser diferente, meus caros, pode ser diferente. Às vezes as obras ficam muito marcadas no imaginário popular, mas quando se trata de profissionais da indústria, roteiristas, diretores, de escola, meu filho, de escola. Não é porque você tem um nome grandão que eu vou te colocar no céu, não, Mr. Burton. Mas enfim, é isso. Eu creio que já fiz o meu ponto aqui. Não tem mais nada para falar, não. Obrigado a todos que ouviram mais este podcast e até um próximo. Aqueles que novamente gostaram, apreciaram a fala e os comentários. Fica aqui minha gratidão e minhas saudações corvídeas.